Muito bem, amigo telespectador, estamos de volta com seu boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV. Nessa quinta-feira, torcida alvinegra, exultante, com toda razão, né? Comemorando, sorriso de orelha a orelha, né? O americano praticamente garantiu a sua classificação para o quadrangular, né? Que vai decidir o campeão da Taça Guanabara. Depois de uma apresentação em que o Fernando Antônio, inclusive, fez várias observações, várias críticas, inclusive, no jogo passado aqui, diante do São Gonçalo, né? O americano chega lá, ganha o Angra, lá na Costa Verde, é o segundo colocado do grupo e com, eu diria que 99% de chance de chegar ao quadrangular final. Fernandinho, o americano já podia estar classificado, né? Boa tarde a você, ao telespectador. Já podia estar classificado, inclusive com uma larga vantagem de pontos, porque em Campos só conseguiu vencer o Queimados e empatou todos os demais jogos. E curiosamente, jogando fora, o americano acabou conseguindo resultados expressivos. Isso será a síndrome da torcida? Eu quero aproveitar até o momento para abraçar o Louro Fogueteiro, torcedor do americano, e o Carlos Alberto Salles, com quem eu conversei hoje pela manhã, e ele dizia o seguinte: seria interessante se nesse segundo turno, Fernandinho, o presidente Luciano Viana adotasse a medida de jogar no estádio Antônio Ferreira de Medeiros, porque parece que o Ari de Oliveira e Souza não está fazendo bem ao americano, porque o time só se apresenta bem lá fora. Tá aí é uma sugestão. Então seria interessante se o americano tentasse essa alternativa. Fernando, dizendo ele hoje pela manhã na padaria. Apenas lembrando a você não, você já sabe, mas lembrando aos assinantes e principalmente aos torcedores do americano, que o jogo depois de amanhã vai ser lá no Antônio Ferreira de Medeiros. Exatamente. Então eu quero abraçar o Carlos Alberto Salles, que sempre está com a gente naquele encontro matinal ali na Rua Gonçalves Dias, e ele deu essa sugestão. O americano teve a oportunidade ontem até de aplicar uma goleada sobre o adversário, porque teve uma emissora local que, segundo comentários de membros da delegação alvinegra, chegou a dizer que o placar moral seria de 3-4-0 para o americano. Primeiro porque antes da parada técnica, o Felipe fez um gol aos 18 minutos, que foi anulado, e mal anulado pela arbitragem. A pressão do americano foi tão grande que 2 penalidades deixaram de ser marcadas pró-americano, uma inclusive muito clara. Então o americano fez uma partida digna de quem quer chegar. Mas isso também não deixa a gente ficar muito iludido, porque aqui em Campos, dentro do que nós vimos, as falhas apresentadas aqui não podem se repetir no transcurso da competição, porque passando dessa fase para outra, provavelmente o adversário do americano será o América no confronto para decidir a Taça Santos Dumont, certo? Uhum. E as falhas ocorridas com o excesso de perda de gols, isso acontecendo contra um time mais qualificado, mais preparado, pode trazer um grande prejuízo técnico para o americano. Pois é, eu quero mandar um abraço para o Renato Peçanha, como sempre, assistindo o programa na Rua Jesuíno Ventura, lá no Jockey Clube, e também para o César Cruz, lá na Alberto Torres, né, lá, quase chegar lá na curva que vai em direção ao Parque Nova Brasília. Um abraço grande para ele e para o Luiz Sérgio Brasil, na Rua 13 de Maio, né, ali próximo à rua, depois da Rua Saldanha Marinho. Bom, Fernandinho, o detalhe é o seguinte: o time do americano não pôde contar ontem com o Bruno Jesus. E não vai contar com ele nesse fim de semana. Também não vai Pelo contar. parecer do departamento médico, Afinal, o que aconteceu? Ele teve um problema de contratura muscular e parece que ele forçou em alguns jogos, jogando e escondendo essa lesão, querendo vestir de fato a camisa alvinegra. Camisa do time. E houve uma abertura de 2 centímetros, né, de uma camada muscular para outra. É claro que existem termos técnicos
que exemplificam melhor o que eu estou falando, mas eu não sou médico. Foi na coxa. Exatamente. Então eu falo mais ou menos em torno do que eu pude assim entender. E ele está fazendo inclusive um rigoroso tratamento, mas pelo que eu pude observar, até numa entrevista que o Dr. Marcos Luciano concedeu à mídia, ele só deve ficar liberado daqui a 7 a 10 dias. De modo que talvez até nem na primeira rodada do segundo turno ele venha reunir condições de sair jogando. E muito menos no mata-mata se o americano realmente passar, né, para ficar entre os 2 primeiros colocados do grupo, que a gente acredita que fique. A gente acredita pelo seguinte, né, é porque o adversário do americano, na última rodada, é justamente o Mangaratibense, que fez 1 ponto só no campeonato, e além disso, ontem, lá mesmo onde o americano jogou, o Mangaratibense ia jogar também à noite, né, enfrentando o São Cristóvão. Perdeu por WO. Por WO, não apresentou ambulância, parece com... Tentaram até negociar com a ambulância que estava presente no jogo do americano contra a equipe do Angra, mas não houve sucesso, não houve êxito e eles acabaram perdendo por WO. Imagine vocês. Bom, ninguém sabe por que você não tinha dinheiro para pagar ambulância, ninguém sabe por quê, né? Agora, vamos ver se eles comparecem ao jogo. É bom lembrar que faltando 10 dias para começar a competição, o Grêmio Mangaratibense chegou a esboçar uma reação de nem participar. Chegou até a fazer um documento pedindo licença. Só que não se oficializou a licença, porque antes do documento chegar à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, uma comissão de empresários, inclusive se associando a membros do Exército, chegaram a montar um projeto para o Grêmio iniciar a competição. O Grêmio Mangaratibense chegou a iniciar a competição com boa parte do seu elenco de origem amadora, jogadores que não tinham contrato profissionais. E eles só conseguiram ajeitar a situação, me parece que na 3ª rodada do campeonato. Isso, por si só, já caracteriza a falta de estrutura e a fragilidade da equipe. Exato. Inclusive, eles começaram, treinando num campo pertencente ao Exército e parece que houve uma exigência também lá dos militares e tudo mais, para que os jogadores que foram... Houvesse um enxerto com jogadores do Exército. Do Exército que da base militar. Que vão disputar E está arriscado eles nem comparecerem para esse jogo contra o americano no próximo sábado em Cardoso e Moreira. Bom, se não comparecerem, evidentemente, que o americano será 3-0 do WO. 3-0, né? O americano garante a classificação. Garante a classificação, mas o americano tem que montar toda a logística do jogo. Ambulância, tem que ter o médico, claro. Tem que montar todo o sistema de borderô, com bilheterias, ingresso, etc. Não pode deixar a peteca cair. E a terceira via estará lá, se Deus quiser, né? Para documentar tudo aquilo que aconteceu. Se tiver o jogo, evidentemente que nós vamos exibir depois a reprise aqui na Terceira Via TV. Amanhã nós vamos divulgar aqui o nome de 2 ganhadores, porque são 2 ingressos, mas nós vamos conversando lá, inclusive com o Luciano, e achamos melhor, se 2 pessoas acertarem, dar um ingresso para cada um, para evitar, né, que muitas pessoas, 53 pessoas interagiram até ontem, mandando coisa para o meu e-mail e tal, então a gente vai, amanhã no programa aqui, o Fernando vai estar com a gente também, a gente vai divulgar o nome dos 2 que poderão amanhã mesmo, amanhã sexta-feira, na parte mais tarde, aí pelas 3, 4 horas da tarde, agora poderão pegar aqui na portaria do nosso complexo de comunicação aqui, Terceira Via TV, pegar os ingressos para o jogo lá em Cardoso Moreira. Pois é, o Goytacazes, Fernando, o Goytacazes perdeu de vencer ontem, até Rondinelli perdeu um pênalti, mas sobre isso no programa de amanhã nós vamos conversar, falar tudo sobre o Goytacazes, sobre a campanha do Goytacazes também. Do Goytacazes que jogou bem a última partida aqui em campo, né? O Vandinho estreou no time e tal, mas chegou lá fora e acabou o Goytacazes desperdiçando até um tempo.
Olha, um abraço a todos. Amanhã, sexta-feira, estaremos de volta aqui com o Boletim do Esporte. Abraço.